Boa noite, gente. Boa noite, Brasil. Boa noite, gente. Se o pessoal chegar aí só um pouquinho, 30 segundinhos a mais, a gente dar uma palavrinha com vocês aqui, tá bom? Pra gente bater um papo a respeito dessa semana. Na verdade, amanhã quinta-feira, hoje quarta-feira, aconteceram muitas coisas que vão acontecer também no dia de sexta-feira, né? Mas, bom, gente de todo lugar, né? Opa, tá aí? Opa, agradecer a Deus aí o carinho. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês, agradeço a Deus, confio demais. Olha que número, 222. Boa noite, Mossoró, Rio Grande do Norte. Oi, Emerson, ei, Adson, meu amigo. Opa, o Brasil tá ligado, né? Amém. Vamos orar pelo Brasil. É disso que o Brasil precisa, de oração. Nós confiamos em Deus, né? Continuamos confiando na promessa, né, de Deus para o nosso país. Pessoal do Paraná, meu abraço. Pessoal de Teresina, um abraço também aí a todos vocês. Eu queria falar um pouco a respeito do dia de hoje, pela manhã, o pedido de impeachment do ministro Luiz Roberto Barroso, né? Eu, em 2013, era senador e participei da sabatina do ministro. Quer dizer, foi quando o ministro foi sabatinado e o ministro Barroso, as crenças dele, como legalização de maconha, legalização de aborto, né, vai de forma contrária à estrada que nós seguimos, que é da vida. Eu sou do nascituro, eu nasci, por isso eu estou aqui, eu não fui abortado. Até os abortistas nasceram, né, e foram gerados por um homem e por uma mulher, né, até para falar as bobagens que eles falam. Mas, por essas razões, bom, ele é ministro do Supremo Tribunal Federal e já tinha as suas convicções desde antes, até porque ele era advogado das ONGs abortistas, advogado da Marcha da Maconha e advogava para César e Batista. Quer dizer, qualquer marginal tem direito a ter advogado. O Fernandinho tem, Marcola tem, qualquer bandido tem, né? E, aliás, esse tipo e esse nível de bandido, eles têm sempre uma regalia a mais, né? As pessoas de bem é que estão se tornando marginais no nosso país, marginalizadas e pagando por um crime de querer tão somente liberdade. Mas o ministro já vem de muito tempo mostrando as unhas, como se diz por aí, como se diz no interior, mostrando as unhas. E o ministro extrapolou, né? Ele já vem falando coisas que ofendem a sua própria instituição. Eles dizem que as pessoas falam coisas que ofendem a instituição. Não, eu me dirijo aos outros ministros. Então, o ministro que diz que o poder político do país é o Supremo, já se tornou o poder político, e antes ele dizia que a nossa Constituição era boa, só precisava de reparos, mas o Supremo não faz reparo. Quem faz reparo é uma constituinte ou PECs, que são propostas de emenda constitucional. Não legisla, mas quando ele diz que vai fazer melhorias na Constituição, não é. E alguém, quando vira ministro do Supremo, ele, na verdade, passou numa sabatina, foi aprovado no plenário para se tornar guardião da Constituição. E não para alterar a Constituição e fazer a seu bel prazer do seu jeito, conforme as suas ideologias. Eu afirmei em algumas sabatinas, na sabatina de Fachin, eu afirmei isso para ele. Quando eu questionei, ele disse que o homem, depois que coloca, porque eu dizia que ele era advogado do PT, advogado militante, não tem problema nenhum. Cada qual segue o caminho que quer seguir. Eu tenho as minhas convicções e morro por elas, e vou morrer com elas. Porque um homem não se separa das suas convicções. Se alguém vira ministro do Supremo, ele vai para lá com as convicções dele. Por isso que eu tenho hoje consciência que o Supremo não é lugar para advogado. Alguns advogados ficaram ofendidos, chateados, porque eu falei isso, mas eu continuo falando. Porque advogado nunca decidiu nada. Supremo é lugar
para juiz, para magistrado. Quem já decidiu, quem teve anos de magistratura é que tem que ter esse privilégio. E nós no Senado temos a obrigação de mudarmos a Constituição. E o Senado tem essa autoridade. Então o ministro que diz isso, depois ele tomou gosto no voto dele sobre a maconha, sobre a legalização da maconha. Ele faz apologia ao crime, quando diz que o homem tem direito de tomar um porre, não, bebida, embora seja nefasto e ruim para a vida das pessoas e da família, mas está aí a bebida. Mas a maconha não, ministro. Então ele fala lá que o indivíduo pode fumar um baseado e dormir com baseado, né, porque é direito dele, mas isso é apologia ao crime, ministro. É apologia ao crime. Mas ele disse e vem falando outras coisas. Houve uma ocasião que ele brigou, meteu o dedo na cara do ministro Gilmar. O ministro Gilmar foi muito valente, muito corajoso, e disse a ele: olha, vai lá e fecha seu escritório de advogado. Como que o ministro continua advogando? Mas quem falou foi outro ministro, que disse a outro ministro: olha, o senhor rasgou a Constituição dentro do Senado. É verdade. E aqui eu estou falando essas coisas, é o mesmo ministro que disse perder o mané. É o mesmo ministro que foi para o Congresso da Uni em Brasília, congresso de jovenzinhos, saindo da adolescência, sem nada na cabeça ainda, sendo impregnados, doutrinados com a doutrina comunista, doutrina marxista, não é? Bom, ele disse: nós vencemos o bolsonarismo. Nós quem, ministro? O senhor e os outros ministros? O senhor, presidente do TSE, o senhor acha realmente que pode falar isso e a gente tem que engolir e ficar calado? Então é o seguinte, como senador, eu tenho que exigir o seu impeachment. Eu fui eleito senador da República, como cidadão eu tenho que exigir. E tenho que exigir da minha casa, ou seja, do Senado. Exigir de Pacheco, presidente do Senado. Pacheco, Deus te fez senador em Minas Gerais, te deu uma oportunidade de ser presidente do Senado. Constitucionalmente a obrigação é nossa, é sua obrigação colocar para votar. E hoje, o senador Jorge Seife, em nome de mais 10 senadores, hoje são 17, né, senadores, no nosso nome, nós assinamos o pedido de impeachment, com assinatura de mais de 70, hoje acho que já passou de 80, de deputados federais, comandados lá pelo deputado Jordi, e aqui a bancada de oposição. Parabéns àqueles que assinaram. Mas eu quero dizer aos senhores senadores, que não são de esquerda, sabe, que não são ideológicos, estão na base do governo, e até porque não há demérito nenhum em você ser base de governo. Demérito é subserviência. Os senhores têm obrigação com o país. Os senhores têm obrigação. Porque engolir isso que Barroso falou, calado, sem abrir a boca. E olha, que tem um litígio do ministro comigo. Nós temos um litígio. Meu nome está lá numa AGE, num TSE que ele presidiu. E muita gente me aconselha, não é hora de falar, é hora de calar. Eu teria vergonha de ter sido eleito senador e ficar com medo, com um galho dentro, de que um ministro pode fazer comigo ou contra mim. Vai me matar? Vai me meter numa prisão perpétua? Pode até ser, porque o ordenamento jurídico do Brasil foi violado. Não existe ordenamento jurídico no Brasil. E eles vieram para a superfície. Agora que os comunistas estão no poder, o Lula diz que tem orgulho de ser chamado de comunista, mas recorreu à Suprema Corte, que proibiu de chamar ele de ladrão. Ele que roubou o país, que desviou dinheiro, que em 3 instâncias, sob colegiado, foi condenado. Eles não retiraram uma vírgula do que o Moro escreveu. E depois eles mesmos descondenam, porque acharam uma filigrana não jurídica, mas geográfica. Não é em Curitiba, era em Brasília. E ele então é presidente da República. Proibiram de dizer que ele era amigo do ditador, dos ditadores do Maduro, do ditador da Argentina, da Venezuela. Ninguém podia falar isso. E isso virou crime. Tem vídeos aí do ministro Dino falando mal da urna, falando mal não,
dizendo que está errado, que ela precisava melhorar. Ele não está nem falando mal, ele está falando o que nós falamos agora, o que nós repetimos, mas o que ele falou ficou para trás. O que a gente fala não fica para trás, vira crime. Tem vídeos do próprio ministro Barroso falando da roubalheira deles no Brasil, da cleptocracia no Brasil. Palavras do ministro Gilmar. O Barroso fala dos milhões desviados, mas isso tudo ficou para trás, eles esquecem tudo. E agora? Nós estamos diante de um quadro horroroso. Eu não aceito. O que é ser bolsonarista? Vencemos o bolsonarista, você me venceu. Bolsonarista é o quê? É acreditar na vida? É ser a favor da vida? É ser contra ideologia de gênero? É respeitar a família tradicional? É ter uma fé? É ter uma crença? É ter uma confissão? É crer que Deus não falha, que Deus criou macho e fêmea? Aí você é processado. Você recebe um processo. Está aí o pastor André Valadão e tantos outros pastores sendo processados. Essa bibliofobia agora cresceu. O outro chegou agora, um ex-deputado federal, não vou citar o nome, senão aqui é outro processo. Nós temos que acabar com a Bíblia. Nós temos que destruir a Bíblia. Quem é você? Quem é você, rapaz? Nós vamos destruir a Bíblia. Você vai fazer isso como? Então, para nós cristãos, é regra de fé e prática. É a palavra de Deus. E tem outra coisa, isso que nós estamos vivendo no Brasil agora, presta atenção. Só Deus. Só Deus. E eu espero que outros senadores acordem e assinem o impeachment. Pacheco, você precisa colocar. Eu vou falar sobre isso todo dia, Pacheco. E quando acabar o recesso, eu vou falar em plenário todo dia. Esse impeachment precisa ser colocado. Os ministros precisam se explicar. É como se não existisse Senado. Para que Senado? É como se não existisse a Câmara, eles não respeitam. É hora de você reagir em nome dessa casa, desse poder, Pacheco. Nós precisamos reagir, é a Constituição quem diz. Não me venha com conversa de 3 poderes harmônicos entre si, porque existe um poder, não há harmonia de nada. E alguns senadores conservadores disseram, não, nós precisamos distensionar. Como que você vai distensionar uma coisa se o outro lado não quer distensionar? Se o outro lado te chama de mané, te chama de otário, se o outro lado diz, nós paramos o bolsonarismo. O bolsonarismo podia ser irmã Hilda, Dona Maria, seu Zé, seu Antônio. Qualquer pessoa que confessa a Cristo, qualquer pessoa que crê na vida, no nascituro, crê na Bíblia, acredita que Deus fez macho e fêmea. Qualquer pessoa que luta contra ideologia de gênero, escola sem partido. Se essas pessoas são chamadas de bolsonaristas, não nos ofende em nada. Mas não pode chamar Lula de amigo de Ortega, que mata, que persegue, prende padres, prende freiras, fecha convento, mata homossexuais. O Irã mata homossexual. Che Guevara matava homossexual. Vocês passam o pano para tudo isso. Passam o pano para tudo isso. O Lula agora na África. Imagine se fosse Bolsonaro dito isso. Na África o Lula agradeceu pelos 350 anos de escravidão que ajudou o Brasil. Ajudou o Brasil. Os 350 anos de escravidão. Imagine isso dito por Bolsonaro, dito por mim ou por qualquer pessoa. Os absurdos que vêm acontecendo. A PGR pede a quebra de todos os seguidores de Bolsonaro. O Ministério Público Federal. Mas não foi pedido pelo Aras, não. Quem está citando o nome do Aras está mentindo. Não foi o Aras. Também não foi a procuradora Lindora. Não foram, nem o Aras, nem a Lindora. Foi um procurador aí, que eu nem vi o nome dele nas redes sociais ainda, sabe? Qual o interesse, doutor? É saber quantos seguidores Bolsonaro tem? Você pode ter uma surpresa muito... Porque se você descobre o número de pessoas que seguem Bolsonaro, você pode descobrir que Bolsonaro ganhou a eleição. Se é para saber quantas pessoas deram pix para Bolsonaro, pode descobrir que é muito mais do que o número de votos que ele teve. Pode ter uma surpresa desagradável. Agora, a mim me cheira, se é um procurador que fez isso, que já começou o processo eleitoral, a disputa dentro do Ministério Público Federal, para ver quem vai ser PGR, para ver quem agrada mais o Lula, né? Quem agrada mais o Lula, né? Que é quem vai indicar, quem agrada mais a bancada do PT, né?
a ala que indica o núcleo duro do PT, não é? Então, o senhor pediu de todos os seguidores de Bolsonaro, vou te fazer uma sugestão. Pede também de todos os seguidores do Lula, é menos. Até porque as lives de Lula, assim, minha live agora está dando o quê? 1.460 pessoas, guardando-se as devidas proporções, é maior do que a do Lula, ó, e sem som de passarinho, ó. Não, isso aqui é chamando cachorro, né? Ó, o som é eu que estou fazendo. O de Lula tem som de passarinho. Vê na live de Bolsonaro, meu adversário, não tem esse som de passarinho. Claro, não tem som de passarinho, tem gente assistindo. A sua tem som de passarinho, mas não tem ninguém assistindo, querido. Pede também os seguidores de Lula, e vou lhe sugerir mais. Aproveita e pede também de todos os senadores. Pede de todos os deputados federais, pede dos seguidores do Supremo. Não, pede das Forças Armadas. Porque nos últimos anos, as Forças Armadas explodiram de seguidores nas redes sociais. Agora não mais. Agora não mais. Agora não mais. Eu continuo tendo respeito pelas Forças Armadas, mas eu respeito a banda de música. Quando eu vi os comandantes dando continência para Maduro, assim, eu acho que até minha mãe se revirou no túmulo. Eu tive tanta vergonha, não sei se vocês, mas até minha mãe se revirou no túmulo. Eu quero parabenizar aqui os senadores que assinaram já esse pedido de impeachment, não é? Na próxima sexta-feira, em Nova York, o escritório da ONU vai receber uma documentação da violação de direitos humanos, e até porque é tão triste, porque a Câmara dos Deputados tem uma comissão permanente de direitos humanos, como tem também o Senado, presidida pelo senador Paim. E nenhuma dessas comissões foram visitar a Papuda ou foram visitar a Colmeia. Ainda que as pessoas fossem bandidas, elas mereciam a visita, porque não é direitos humanos. O nosso pacto dos direitos humanos de São José de Costa Rica, violado. Inocentes presas na colmeia, mulheres, pessoas doentes, idosas, jovens, adultos, na Papuda, homens, e perderam o emprego. E eu quero fazer um apelo aqui. Toda pessoa que você souber que foi presa, está com a tornozeleira eletrônica, perdeu o emprego, a loja foi fechada, a lanchonete foi fechada, já não tem mais como trabalhar, eu queria pedir a você para procurar essa pessoa na sua cidade, no seu estado, e arrumar um emprego. Dá para ela uma oportunidade, porque passou 6 meses, 5 meses, e a lei diz, o ordenamento jurídico, que ninguém pode ficar preso mais de 81 dias. Tem gente lá que já vai para o 7º mês. E a Comissão de Direitos Humanos nunca foi. E eu já falei pessoalmente com o senador Paim, por isso que eu estou com essa liberdade de falar aqui. Né, Paim? Falei com você umas 3 vezes. Por que não visitar? Essa CPMI precisa tirar pelo menos 2 ou 3 comissões, subcomissões, subrelatorias. Eu falo com a senadora Elisiane Gama, que é evangélica no Maranhão, filha de pastor. Senadora, é preciso tirar, porque precisa visitar essas mulheres que estão presas, de todas as confissões católicas, espíritas, evangélicas. Lá tem pastoras presas. Por quê? Porque foram orar, porque foram protestar contra o aborto, protestar contra a ilegalidade de escola, não querem escola com partido, elas não querem ideologia de gênero, não querem ver legalizada a maconha, a cocaína, a pedofilia no Brasil. E alguns cometeram vandalismo, e daí? Cometeram, vai ter que pagar. Vai ter que pagar. Quebrou, vai ter que pagar. Onde é que está o cara que quebrou o relógio? Estava com a camisa com a foto de Bolsonaro. Ele está preso, foi identificado, é do MST. Ele está onde? Onde é que está aquela loura que aparece nos vídeos dizendo missão dada, missão cumprida? Ela tem que ser ouvida por nós. Alguém tem que encontrá-la. Cadê ela? Ela estava lá em cima do trio elétrico, na frente do QG, dizendo: olha, entrem nos ônibus que vocês vão para a rodoviária, acabou, gente, as barracas recolham, vocês vão para a rodoviária. Não levaram, foi para uma emboscada para prender todo mundo. Eu quero encerrar, porque na verdade eu fiz essa live, foi para falar sobre o dia de hoje, e o dia de sexta-feira às 10 da manhã, não é? Quando um grupo de senadores, e eu estarei nesse grupo de senadores, entregando uma documentação à ONU que trata das violações dos direitos humanos
no dia 8 de janeiro. Penso que problema que nós já deveríamos ter resolvido. Quero me dirigir aos ministros com quem posso ter diferenças do que pensamos, mas pessoais nunca ataquei a honra de ninguém, falei, e o que eu falei verdade. Eu quero me dirigir aos senhores. É preciso ter um pouco de bom senso agora. Depois dessa de Barroso, para onde é que nós vamos? Os senhores estão batendo palma para isso? Estão achando que isso está certo, está correto? Pacheco, o povo do Brasil está olhando para você, Pacheco. O povo do Brasil está olhando para você. Eu vou falar todo dia. Senhores do Supremo Tribunal Federal, esse rapaz, esse ministro, e eu tenho que falar Sua Excelência, porque eu posso até sofrer um processo por causa disso. Mais um, tá? Que vamos lá, né? Vamos lá, eu vou cumprir minha missão. Passou dos limites. Já deu. O presidente tem sua casa vasculhada numa busca e apreensão por causa de cartão de vacina. Pelo amor de Deus. Eu não me vacinei, graças a Deus. Uma perseguição implacável em cima de Jair Bolsonaro. Agora os seguidores dele, a cada meia hora. Não é que eu seja advogado de Jair Bolsonaro. Tem gente que fala comigo, rapaz, você defende mais Bolsonaro, foca mais no seu mandato. Mas o que é meu mandato? É ficar calado? É afrouxar? É não falar nada? Não, foca no seu mandato, nós precisamos de você aí. Eles vão te caçar, se eles te caçam, a gente perde você. Mas perde. Se eu tiver calado, eu estar aqui ou não estar aqui, não vale nada, pô. Não vale nada. Eu não vou me calar. E a minha luta por justiça, por liberdade, é para todos, não é só para um. A liberdade, o dos jornalistas. A do Paulo Figueiredo, Alan dos Santos, o Eustáquio. Um monte de gente calada. Calaram o Luciano Hang, um empresário que gera milhões de empregos. Então, gente, eu só tenho Deus. E quero dizer a vocês, se você me perguntar qual é a saída, só Deus. Há uma promessa sobre esse país, seremos o celeiro de alimento do mundo. Há uma promessa sobre esse país, seremos o celeiro missionário do mundo. Ah, é? Diante de tudo isso, vai cercar, esse cerco ideológico vai se fechar. Um dia os filisteus achavam que era só eles. O rei da Babilônia achava que era o cavalo do cão. E não era. Um dia tentaram construir uma torre para chegar no céu, a Torre de Babel. E ela ruiu e Deus criou confusão. Eu quero pedir a você que continue orando. Tem muita gente zombando. Ah, quanto eu já vi gente zombando das lives do Nicolas. Da live de oração e jejum. Já vi até líderes da nossa confissão de fé. Pô, esse garoto está exagerando e tal. Que legal. Mas o que se falaria, né? Se esse garoto não estivesse exagerando, orando e jejuando e tivesse curtindo a sua vida de jovem, com as costas viradas para os problemas do Brasil, quem sabe ele seria muito bom. Ô Nicolas, eu te agradeço porque você é quem você é. Você é geração Caleb, é geração Josué. E nós precisamos estar juntos. A todos esses deputados federais, sabe? Vereadores, então a vereadora Jessicão, vereadora tremenda, corajosa. No meu estado tem o capitão Assunção, está usando tornozeleira eletrônica, deputado federal, capitão. O Lucas Polesi, o Calegari, né? O Danilo. Estou falando de gente do meu estado, tá bom, gente? E vereadores corajosos, como o Léo, como o Juninho, sabe? Estou falando lá de Cachoeiro da Itapemirim, onde eu comecei agora eu fui longe, no meu cachoeiro, né? Lá onde nasceu Roberto Carlos. Eu sou muito grato a Deus pela oportunidade que me deu de ter nascido ali. Tem muita gente na guerra e sem medo. André Fernandes, né? Que é o autor, proponente dessa CPMI. Muita gente corajosa. Abílio, Deus é contigo, viu, Abílio? Não se acovarda. Estão atacando ele de homofobia agora. Eu já fui atacado também. E eu já tive um travesti vice-presidente do meu partido, viu? E eles me chamavam assim mesmo de homofóbico. Eu estou denunciado num monte de lugar, mas sem medo. A verdade, ela aparece. E o homem do bem, ele tem sempre um segundo momento.
Então, parabéns. Estava no recesso, lá estava o Flávio, estava o senador Jorge Seife, estavam 2 deputados federais, 3 deputados federais, estava o Jordi, e vamos continuar orando. Vamos encerrar essa live orando pelo Brasil, pela nossa pátria, pelos nossos filhos. Nós não queremos nossos filhos erotizados na escola, com professores ideológicos, enchendo a cabeça dos nossos filhos. E quero chamar a atenção dos senhores que são líderes, são pastores, padres, que tem povo, que tem um microfone, que o povo ouve vocês. Nós precisamos doutrinar nosso povo. Você é conservador quando você acredita que precisa conservar alguma coisa. E é conservar esses valores, aí você é conservador. Deus, pátria, família, liberdade. Você já sabe falar sobre o conservadorismo quando você é anti-aborto, quando você é pró-vida, porque a partir da vida tudo, antes da vida nada. Não existe igreja, não existe aglomerado de pessoas, não existe conselhos, não existe forças armadas, não existe nada antes da concepção, antes do útero. A partir do útero tudo. E nós temos que conservar. E se um é atacado, nós temos que fazer feito eles agora. O André Valadão atacado, o Silas Malafaia atacado, eu sou atacado, outros são atacados, o pastor Jorge Linhares atacado, porque diz que Deus não erra, olha só. E agora o Tribunal de São Paulo decidiu que a sessão não pode ser aberta, declaro aberta em nome de Deus. Mas será que vai poder falar, declaro aberta em nome de Satanás? Porque eu sempre disse isso nas CPIs que eu presidi. Declaro aberta essa CPI que investiga isso e isso em nome de Deus. Nós estamos proibidos agora, o tribunal proibiu de falar em nome de Deus. Vai proibir a Bíblia toda? Se temos que guerrear, vamos guerrear. Se o nosso alicerce é o mesmo, Deus, pátria, família e liberdade, para mim não importa a cor da parede, que cor você vai pintar. O alicerce não é o mesmo? Cremos no mesmo Deus, nos mesmos valores, a mesma fé, o mesmo princípio. Então, é aqui que nós vamos. Para mim não importa se você é católico, se você é espírita, se você é pentecostal, se você é batista, se você é wesleyano, se você é da comunidade. Esse é teu fundamento, a fé em Deus. E que Deus criou família, macho e fêmea, tudo a partir do útero. O resto é ideologia. A Bíblia diz, cuidado para que ninguém vos venha enredar. Enredar é apanhar na rede, viu, gente? Peixe só cai na rede porque não enxerga a malha. Com vãs filosofias e vãs doutrinas. Os nossos filhos hoje vão para a universidade ou para a escola para ouvir vãs doutrinas e vãs filosofias. E são enredados, são apanhados na rede. Nós precisamos ensinar eles o que é a doutrina sã. Nós precisamos usar o nosso conhecimento da palavra de Deus, a nossa formação judaico-cristã e doutrinar o nosso povo. Tem igrejas aí abrindo escolas, leva teu filho para lá, porque quem quer escola com ideologia de gênero, o governo que trata de fazer esse tipo de escola, para sexualizar as crianças, para dizer que uma criança de 12 anos pode fazer mudança de sexo sem autorização dos pais, sabe? Para pregar libertinagem, que faça escola para eles. O Maurício do vôlei está apanhando aí agora, né? É o fim do mundo, porque disse que tem que se criar um campeonato para as pessoas trans. Está correto, porque mulher não pode estar apanhando de homem. O cara é homem, forte, a estrutura é outra, tem testosterona, mas diz que é mulher, vai nadar, vai ganhar. É um homem lutando com uma mulher, boxe, vai espancar. Mas se você falar isso, você vai ser processado. Pô, brincadeira. Fazer o quê? Fazer o que? O Maurício está correto, né? E agora a última notícia é que tem senadores já chamando Moro de ex-colega, de ex-senador. O Moro é ex-senador? Não, o Moro é senador. E prestou um grande serviço ao país. Não dá para esquecer o que Moro fez. Nada de ex-senador. Nós vamos lutar com ele até o final. Por que querem caçar ele? É um efeito dominó. É derrubar todos. Para poder acovardar o restante. Colocar pânico no restante. Já caçaram o Daniel. Agora caçaram o Dallagnol. Uma vergonha. Sabe? Lira, você vai ter que conviver com esses cadáveres dia e noite. O artigo 53 da Constituição diz que nós somos invioláveis com um mandato das nossas falas, dos nossos atos, como a igreja também é inviolável. Eu encerro com essa matéria que saiu do Globo, acho que anteontem,
dizendo da imunidade tributária das igrejas, colocou foto de Malafaia, do pastor Márcio Valadão, do pastor José Wellington, do pastor Abner, do bispo Abner, de Rodovalho. Gente, é de uma sandice, chega a ser criminosa. Imunidade tributária foi criada para partidos políticos, presta atenção, partidos políticos, para sindicatos têm imunidade, e todos os credos, desde o centro espírita, a igreja evangélica, desde a igreja católica, a macumba, toda confissão religiosa independe. Se ela é uma confissão religiosa, ela tem imunidade tributária, mas isso só colocaram a cara de evangélicos. É para debochar, para nos ofender, para nos atingir ou para que nós fiquemos calados. Calados nós não vamos ficar. No meu caso, vou repetir a ministra Rosa Weber, de algo que eu aprendi na minha infância. Cala a boca, já morreu. Quem manda na minha boca sou eu. Senhores senadores que não assinaram o pedido de impeachment de Barroso, eu não sei como os senhores conseguem olhar no espelho e não sentir vergonha de engolir isso, do que ele falou. Tudo bem, você que é lulista, ficou com o Lula, votou no Lula, não gosta do Bolsonaro, mas eu pergunto, você é senador, é dever do Senado. A Constituição diz que é prerrogativa nossa. O seu Senado, vale a pena dizer que é senador sentar ali na cadeira e ficar tremendo de medo de ministro? Não vale a pena, é melhor renunciar, sair daí. É isso que eu queria falar. Deus abençoe você. Vamos lá? Vamos orar o Pai Nosso, enquanto pode, porque senão daqui a pouco eles proíbem. Já teve um padre aí, viralizou, né? Não um bispo, dizendo que o Pai Nosso não sei, porque dá essa ideia patriarcal de mandar nas pessoas, porque está falando em Pai. Lava essa tua boca, lava essa tua boca. E nós somos obrigados. E é assim, vão relativizando tudo, depois fica tudo igual. Depois, para ficar tudo igual, vai comendo pelas beiradas. O Lula disse que a democracia é relativa. No Brasil, é relativa no Brasil? No Brasil nem tem mais. Só no papel. Porque qualquer ato que você faz justo e honesto é ato antidemocrático. E o ato antidemocrático virou democrático. Por exemplo, lembra dos caras que queimaram a estátua de Borba Gato? Aquilo é um ato democrático, não é ato antidemocrático. O MST botou fogo na esplanada dos ministérios, junto com os antifas, junto com os black blockers, como o MST em 2014, é ato democrático. Tentaram invadir o Supremo, ato democrático. Agora, está com a bandeira do Brasil, com a Bíblia, pregando e crendo na Bíblia. E eu quero dizer a você, pastor, quero dizer a você, padre, continue pregando, ainda que isso custe o seu pescoço, que você vai parar na cadeia, mas tenha certeza, a luta é de todos nós. É hora de nos juntarmos, preste atenção, de nos juntarmos todos, independente da nossa doutrina. Se nós cremos na Bíblia, nos valores, nós precisamos nos autodefender e nos juntar, tá bom? Conte comigo, vamos lá? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Um beijo para minhas netinhas, para minhas filhas, para minha família. Um beijo a todos aqueles que têm orado por mim, têm carinho pela minha vida e pelo nosso país. Beijo, meu país. Deus abençoe todo mundo.